Estamos neste momento, paramos neste lugar para continuar buscando o Senhor Deus através da sua palavra. Quem busca Deus encontra a sua presença, o seu socorro, a sua ajuda. Estivemos meditando ontem na reflexão que o Senhor nos deu ontem, falando sobre a palavra da figueira estéril. E nesta manhã não vou ler nenhum versículo na palavra de Deus, porque o Senhor já tem nos dado algo nesta manhã dentro da sua palavra, ainda falando de uma vida estéril. A palavra de Deus nos diz, e se você percorrer as Escrituras, você vai ver que uma vida estéril não é nada bom. Antes de Cristo, no tempo dos profetas, você vai encontrar Deus fazendo muitos milagres nesta área, principalmente na área da vida feminina ou da mulher. Quando ali naqueles dias, a Bíblia, a palavra de Deus diz que surgiam muitas mulheres estéreis. E existia uma orientação na lei que Deus revelou a Moisés, que era tomada por uma maldição. A mulher que não dava luz, que não dava fruto. Existiu aí até uns tempos aí atrás uma mentira dos religiosos que pressionaram a muitos, dizendo que uma mulher, quando não dava fruto, era lançada no desprezo eterno, que não tem nada a ver. Isso é naturalismo e engano. É claro que essa palavra estéril é uma denotação, como vemos Jesus falando sobre a figueira estéril. Deus ele nos chama através de Cristo a sua atenção para perceber que assim como aquela figueira que não gerava fruto porque era estéril no sentido espiritual, porque tudo tem o seu tempo determinado. Se você observar as próprias árvores na natureza, ela tem o seu tempo de dar o seu fruto na estação própria. E o ser humano, ele é chamado para servir a Deus para todo tempo dar fruto, porque é só uma comparação. Você sabe que um pé de árvore, ele não dá fruto direto, ele dá no seu tempo certo o fruto, mas ele dá fruto, porque a árvore que não der fruto, ela é estéril. Então não tem nada a ver com isso que dizia que a mulher que não dava luz, ela era condenada, era discriminada no meio da sociedade. Mas no tempo da lei existia essa percepção de se perceber que uma mulher que não dava luz, ela era escolhida até da sociedade, porque era vista como uma pessoa inútil, como uma pessoa que não gerava fruto. Mas isso no tempo da lei. Isso tem a ver com a vida agora espiritual. Se você, por causa de um problema ou outro, ou porque ocorre muitos problemas de uma mulher não fecundar, mas com notação, a sua salvação em Cristo Jesus não tem nada a ver. É claro que é bom a mulher dar luz, deixar a sua descendência, a sua história. Mas se não tem nada a ver.
com denotação à vida espiritual. Desde que você não venha cometer pecado, né? Abortar, como a gente vê muito, matar a criança depois que engravida, já é outro assunto. Já é outro sentido para a gente decorrer acerca das escrituras que Deus fala a esse respeito. Mas não é isso que estamos meditando na palavra. Então Jesus, ele fala daquela figueira estéril. E Deus fez muitos milagres quando se fala dessa situação, quando a mulher ela não dava à luz ou não engravidava porque já tinha nascido com este problema. No tempo da lei, a mulher, que existia certa prática de certos pecados, que o ventre da mulher era seco. Secava-se isso como um castigo por causa daquele pecado. Isso no tempo da lei. E aí ela ficava sem engravidar, porque naquela época não era que nem hoje, que Deus dá oportunidade, né, que era tempo da lei, Deus operava de outra forma. Mas quando Jesus faz essa comparação, essa palavra sobre a vida estéril, ele está falando de uma pessoa que não dá frutos espirituais, né? Pessoas que não têm o Espírito Santo, ou pessoas que confessaram Jesus, mas mesmo assim não dão fruto. Ainda está no reino de Deus, sendo observado como uma figueira estéril. Mas que todos podem vir dar fruto. Depende de você, depende de mim. A graça de Deus é para todos. O que deve se levar a sério é que um dia Jesus vai vir à figueira, como ele veio esta figueira, como diz a palavra. Vai ter um tempo que Jesus vai vir e dando tempo a cada um a se consertar para dar fruto, para ele fazer um milagre, porque o milagre espiritual é Deus que faz através do Espírito Santo por meio da fé. Como as mulheres estéreis que não podiam dar nem a própria medicina, se fosse nos dias de hoje ainda, com tanto avanço da medicina, não era possível fazer com que aquelas mulheres engravidassem. No caso de Ana, no caso da mulher de Jacó e muitas outras, né? Alcançaram os seus milagres nas suas vidas pela sua fé na pessoa bendita de Deus. Elas viram o milagre acontecer e passaram a ser uma árvore frutífera, dando fruto. Passaram a ser uma árvore que frutificaram e deram glória a Deus. Então, assim como aquelas mulheres alcançaram essa experiência de uma coisa que nem a medicina, que ninguém poderia fazer, Deus fez. Da mesma forma é a vida espiritual. Você pode estar nos piores pecados deste mundo, nas piores depravações. Se você crer na palavra, se você crer no que diz a palavra de Deus, Deus opera este milagre. Deus liberta de qualquer vício. Agora, viver uma vida sem Cristo é viver apartado da comunhão e viver uma vida estéril, e se morrer desta forma, segue-se o juízo. Ou então viver uma vida aqui só de aparência, só folha. Parece que tem pessoas que se preocupam mais com folhas do que com frutos. Deus se preocupa em ver na gente frutos. É claro que a árvore ela precisa das folhas. Imagina uma árvore dando fruto sem folha, toda pelada. Isso fala de mostrar a nudez. Não é o que a gente vê muitas pessoas aí desta forma, confessando seguir uma fé, uma certa forma de querer servir a Deus, mas nem fruto e nem folhas.
Prosseguimos nas próximas, porque o tempo já não permite mais. Mas que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo venha nos orientar cada dia, em nome de